Paz seja com todos. Hoje nós vamos discutir um assunto polêmico, que ele é muito discutido, principalmente no meio evangélico protestante, que é uma doutrina formulada na época da Reforma, no século XVI. Uma vez salvo, salvo para sempre? Será que isso é bíblico? Nós temos como defender essa doutrina do século XVI nas Sagradas Escrituras? É isso que nós vamos ver agora. O convite para a salvação, ele é de fato gratuito. A entrada na aliança da promessa de redenção pelo sangue do Messias é de graça, desde que haja verdadeiro arrependimento. No entanto, a permanência é condicional. Existe um caminho. Podemos citar o trecho abaixo da parábola do grande banquete, também conhecida como parábola das bodas do filho do rei. Mateus 22, versos 11 a 14. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ele pensava que, uma vez convidado, tendo aceito o convite e ingressado na festa, poderia permanecer até o final, independentemente de sua conduta. Seguia exatamente a falsa doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre. Então o que ele pensou? Bom, eu já estou aqui na festa, eu entrei de graça no banquete, portanto já estou garantido. Mas não foi isso que aconteceu. Ele foi amarrado, foi lançado para fora nas trevas. É verdade que os convidados não deram nada em troca para entrar na festa, ou seja, entraram pela graça. Contudo, aquele que não estava vestido das vestes nupciais, da justiça, santidade e boas obras, não pôde permanecer e foi lançado fora. Diante do favor imerecido, será exigido do crente a conduta necessária para permanecer debaixo da graça. O crente será observado, provado, odiado por muitos e deverá ser achado digno até o final. Mateus 10, 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Jesus deixa claro que haverá uma dificuldade, mas aquele que perseverar até o final, este será salvo. Exige-se santidade, obediência, boas obras e bons frutos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Então não é simplesmente a fé que salva, porque quem fala Senhor, Senhor são os crentes, mas as ações. Aquele que faz a vontade do meu Pai, esse sim entrará no reino dos céus. Está sendo exigido algo da pessoa, ao contrário do que Martinho Lutero propagava. Martinho Lutero, um dos principais personagens da Reforma, ele falava: se algum homem de alguma maneira atribuir a salvação ao livre-arbítrio do homem, mesmo a ínfima parte, nada sabe sobre a graça e não conheceu Jesus Cristo corretamente. Só que ele está errado. Isso que ele está falando, nós estamos vendo que não tem fundamento bíblico e vai ficar muito mais claro ainda ao longo do estudo. É exigido, sim, uma conduta do homem. Tanto que em Deuteronômio 28, Deus coloca o caminho das bênçãos e o caminho das maldições. Então nós somos predestinados a dois caminhos. Nós temos o caminho das bênçãos e o caminho das maldições, e Deus fala para que nós escolhamos o caminho das bênçãos, que é o caminho da vida. Então existe uma escolha humana, existe uma responsabilidade humana. Vejam só, Jesus fala em João 15, versos 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. Aquela pessoa que não está dando frutos é cortada da videira, que é Cristo Jesus. O que é a graça?
A graça é a parcela da dívida que não podemos pagar, pois a nossa dívida é muito elevada. Sem a graça, nós não temos como ser salvos, porque nós não temos como pagar por todos os nossos pecados. A nossa dívida ela é muito alta. Contudo, é indispensável a cooperação do crente para a reconciliação com Deus. Isso o apóstolo Paulo deixa muito claro em 2 Coríntios 6:1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então, se não existir um esforço por parte do crente, a graça de Deus ela vai ser em vão. E isso ele fala logo depois de concluir aqui em 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Por que o apóstolo Paulo está fazendo esse apelo? Reconciliem-se com Deus. Andem nas boas obras. A graça, ela nos aproxima daquilo que estávamos distantes. Nos dá esperança da salvação, mas não remove a responsabilidade humana de percorrer todo o caminho estreito. Olha que interessante, Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. O sangue de Cristo ele nos aproxima da salvação. Ele nos dá esperança da salvação. Sem o sangue de Cristo, não existe nenhuma esperança de ser salvo. Os grandes méritos são sim de Cristo, mas é cobrada uma parcela de nós. Mateus 7, versos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então Jesus está falando, está dando um alerta, que são poucos que encontram esse caminho apertado que leva à vida. São poucos que passam pela porta estreita. Porque a maioria fala o seguinte: não, eu estou debaixo da graça, então eu não preciso fazer nada. Se eu fizer alguma coisa, eu vou estar anulando o sacrifício de Cristo. Esse pensamento que faz com que quase todos se percam. Por isso que poucos encontram. Mais uma frase absurda aqui de Martinho Lutero: seja um pecador e peque fortemente, mas mantenha sua fé mais forte ainda. Isso aqui está errado. Não é o que Jesus ensina. Jesus fala, vá e não peques mais. Toda vez que Jesus concedia um perdão, ele falava, vá e não peques mais. Ele não falava para pecar fortemente. Esse ensino protestante é o contrário do que Jesus falava na Bíblia. Basta ter uma Bíblia em casa para constatar isso. Agora nós vamos ver algumas passagens demonstrando que a salvação é difícil de ser alcançada e que a lei de Deus continua vigorando normalmente na nova aliança, a lei moral relacionada à santidade. 1 Pedro 4,18 já nos revela: e se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Mesmo para o justo é difícil ser salvo. Nós somos salvos pela graça, isso é fato. No entanto, se insultarmos o Espírito da graça, pecando deliberadamente, ou seja, transgredindo as leis de Deus de modo reiterado, certamente cairemos da graça, porque a graça é um favor imerecido. Então, para que nós estejamos debaixo desse favor imerecido, nós temos que ter um certo domínio com relação ao pecado. A gente não pode mais viver conforme a antiga criatura, conforme nós vivíamos anteriormente. Vejam o que a passagem de Hebreus 10, versos 26 a 29 nos ensina. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança
pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Olha isso. Se depois que nós recebemos o conhecimento da verdade, nós continuamos pecando deliberadamente, reiteradamente, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, o sacrifício realizado pelo Senhor Jesus Cristo, o sangue derramado por ele, já não nos cobre mais. Essa passagem da Nova Aliança nos revela que pecar deliberadamente significa insultar o Espírito da graça, porque pecar é transgredir a lei de Deus, errar o alvo. Não que nós não vamos mais pecar, mas nós vamos estar em um processo de santificação, nós vamos ter um certo domínio sobre o pecado, nós vamos ter um certo autocontrole. E essa passagem aqui de Hebreus continua, ela fala: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então aquele que conhece a verdade e continua vivendo impiamente, ele vai cair nas mãos do Deus vivo. A mim pertence a vingança, eu retribuirei. O Senhor julgará o seu povo. Por isso que Jesus sempre dizia: vai-te e não peques mais. João 8,11. O mesmo dizia o apóstolo Paulo: vigiai justamente e não pequeis. 1 Coríntios 15:34. Mais uma vez, só para ficar claro, não é que você nunca mais vai pecar. Nós somos imperfeitos. Nós vamos tropeçar. Mas você tem que tropeçar, levantar, ter um certo controle, um certo domínio. Por isso que Jesus pede que seja feito um esforço da nossa parte. Lucas 13, versos 24 a 28. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde vocês são. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, vós todos os que praticai iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Olha que interessante. Jesus ele fala que se apartem dele todos que praticam iniquidades. E o que isso significa? Conforme trecho extraído do dicionário grego de James Strong, página 2037 da Bíblia de Estudo Palavras-chave Hebraico-Grego, com relação à palavra iniquidade, mencionada no verso 27 de Lucas 13, olha o significado. Esta impiedade ou injustiça é vista mais particularmente na negligência ao Deus verdadeiro e às suas leis. Negligência ao Deus verdadeiro e às suas leis. É feita menção também à palavra anomia, que significa violação da lei, transgressão da lei. Provém de anomos, que significa sem lei. Então no grego está assim: apartai-vos de mim, vós que praticais anomia. Anomia é a pessoa que vive sem lei. Elas falam que a lei foi abolida, que as leis pertencem à antiga aliança, que não tem mais lei na nova aliança. Vocês já viram isso no sistema religioso? Muito, né? Então é por isso que tantos crentes serão lançados fora, e ali haverá choro e ranger de dentes. Porque são pessoas totalmente crentes. Eles falavam para Jesus: nós comíamos e bebíamos na tua presença, o Senhor ensinava em nossas ruas. 100% crentes. Só que Jesus fala: eu não conheço vocês que praticam anomia, que vivem sem lei, como se não existisse lei, que é o que acontece em 99% do sistema religioso. Provém de anomos, sem lei, não sujeito à lei. Por implicação, um violador da lei divina, um transgressor, um iníquo, um ímpio. O ímpio é aquele que não reconhece a existência e a vigência da lei de Deus. Olha que interessante, Mateus 7, versos 19 a 24. Todos os crentes que desprezam a lei serão rejeitados pelo Messias. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então quem que fala Senhor, Senhor? Os crentes, os que têm fé em Jesus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. De novo, ó. Eu não conheço vocês. Se afastem de mim, vocês que vivem sem lei. Como se a lei não existisse. Como se a lei tivesse sido abolida. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então Jesus ele não negou que esses crentes profetizavam em nome dele, expulsavam demônios em nome dele, faziam maravilhas, milagres, faziam maravilhas em nome dele. Tinham fé, muita fé, mas eles não foram salvos. Jesus nem reconheceu eles. Eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, se afastem de mim, vocês que vivem como se a lei tivesse sido abolida. Iniquidade é desprezar a lei de Deus. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4, Novíssima Aliança, um dos livros mais novos da Nova Aliança. As orações dos que se desviam de ouvir a lei de Deus se tornam abomináveis. Às vezes a pessoa se pergunta, por que minhas orações não são ouvidas? Eu me prostro, eu me ajoelho, eu me humilho. Por que as minhas orações não são ouvidas? Provérbios 28:9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Aquela pessoa que ela acredita que a lei foi abolida, que não existe mais, que não existem mais os 10 mandamentos, ou são 2, ou são 9, até as suas orações serão abomináveis. Quando algo é abominável para Deus, é pior do que odiável e detestável. Imagine a situação dos crentes, entre aspas, que pregam contra a lei moral. A salvação ela pode ser perdida e não deve ser negligenciada. Uma das passagens mais claras aqui, uma das passagens mais impactantes, Ezequiel 33, versos 12 ao 19. Prestem atenção, é uma coisa que não é ensinada no sistema religioso. Por isso, filho do homem, diga a seus compatriotas, a retidão do justo não o livrará se ele voltar-se para a desobediência, e a maldade do ímpio não o fará cair se ele se desviar dela. E se o justo pecar, não viverá por causa de sua justiça. Olha isso, vai ficar mais claro ainda. Se eu garantir ao justo que ele vai viver, mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal, nada de justo que fez será lembrado. Ele morrerá por causa do mal que fez. Aqui Deus está destruindo o calvinismo. Se eu garantir ao justo que ele vai viver, olha, tem uma garantia que ele vai viver, ele vai ser salvo. Mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal, ou seja, ele relaxou. Já está tudo decretado, eu vou sentar aqui. Eu já estou salvo, já estou predestinado, porque o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo, é um único decreto. Então nada que eu possa fazer vai mudar o meu destino. Grande engano, grande engano. Se ele, confiando em sua justiça, fizer o mal, nada de justo que fez será lembrado, e ele morrerá por causa do mal que fez. O inverso também é verdadeiro. E se você disser ao ímpio, certamente você morrerá, mas ele se desviar de seu pecado e fizer o que é justo e certo, se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida, e não fizer mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo, certamente viverá. Contudo, seus compatriotas dizem, o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Se um justo se afastar de sua justiça e fizer o mal, morrerá. E se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e certo, viverá por assim proceder. O sacrifício de Jesus ele vai aproveitar aquele que produzir os frutos da justiça, da santidade. Aí sim o sangue de Jesus vai lavar essa pessoa.
mais uma passagem claríssima de perda da salvação. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ah não, Gilberto, mas aquele não estava salvo. Estava salvo sim. Eles foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo. Quando você se faz participante do Espírito Santo, você é um com Jesus, você é um com Deus. Estava salvo sim. Eles provaram as virtudes do século futuro, do reino vindouro. Só que eles recaíram. Não é que tropeçou na caminhada. A pessoa ela se tornou inimiga daquilo. Ela viu que era verdade, experimentou os dons do Espírito, mesmo com todo o conhecimento, com toda a experiência, ela se voltou contra os planos de Deus. Então não há mais nada que possa ser feito. Não tem nem como ela se arrepender. Aqui literalmente perdeu a salvação. Mesmo Timóteo, presbítero que andava com Paulo, corria risco de não ser salvo. Paulo manda uma carta para ele com várias exortações. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Olha isso. Se a pessoa ela recebe um dom ou recebe uma profecia, ela tem que lutar por aquilo. Ela não pode cruzar os braços porque tem a profecia. Pelo contrário. Se ela recebe a profecia, ela tem que se aprimorar. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam seu progresso. Atente para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres. Pois fazendo isso, se você fizer tudo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Então veja bem, se Timóteo, que já tinha dons e profecias, se ele fizer tudo isso, aí sim ele vai salvar a si e aos que ouvem. Do contrário, não. 1 Timóteo 4, versos 13 a 16, Nova Aliança. Nova Aliança, isso não é ensinado nas igrejas. Não é ensinado. As cartas às igrejas em Apocalipse. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Aqui, ó, de novo, perda de salvação. Lembra-te de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se você não se arrepender, eu vou tirar o seu candelabro do lugar. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10, é uma condição. Se você for fiel até a morte, aí eu lhe darei a coroa da vida, tá no futuro. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei futuramente a coroa da vida, é uma condição. Nestes termos, o sacrifício de Cristo vai ser proveitoso para o seu caso, porque você não vai estar insultando o Espírito da Graça. Nós somos salvos pelos méritos do Senhor Jesus, pelo sangue derramado por Ele na cruz. Mas Ele fala que nós temos que ser dignos dEle, que nós temos que tomar a nossa cruz, nos negar e andar como Ele andou. Então, neste caso, quando a pessoa é fiel até a morte, ela alcança a redenção pelo sangue de Cordeiro, pelo sangue do nosso único Salvador. Apocalipse 2:11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas as igrejas, elas hoje estão surdas. O vencedor de modo algum sofrerá segunda morte. O vencedor. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. De novo, você pode perder a coroa da vida. Você pode perder a salvação. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se você não guardar o que tens, se você não produzir frutos, se você não andar em santidade, se você não produzir boas obras, você perde sua coroa, acabou, tá fora. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Apocalipse 13:12a. Por isso que Paulo compara o salvo a um atleta de alto rendimento. O apóstolo demonstra grande preocupação com o perigo de ser reprovado e não alcançar a coroa da vida. Então Paulo, ele tinha muita preocupação em perder a salvação. Poxa, Gilberto, mas o apóstolo Paulo, sim, isso está muito claro. 1 Coríntios 9, versos 24 a 27. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele
Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha isso, ele estava pregando certo, mas mesmo assim ele fazia todo o esforço do mundo para que ele mesmo não perdesse a salvação. O mesmo vemos na carta aos Filipenses, onde Paulo relata que, embora não tivesse alcançado, estava se esforçando para ganhar o prêmio da salvação. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Paulo sabia que ele não estava salvo ainda. Ele falou, não que eu já tenha obtido isso, mas eu prossigo para alcançar. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então ele está prosseguindo em direção ao alvo para ganhar o prêmio da salvação, do chamado celestial. Hoje os crentes, eles são mornos. Eles são mornos. Ah, já está tudo decretado. Ah, é um decreto único, não tem o que fazer. O hipercalvinista, ele nem prega, né? Ele nem prega. Ele não obedece à ordem de Jesus de espalhar o evangelho em todas as nações. Fala, não, é decreto único, então não precisa. Ele descumpre as ordens do próprio Jesus. Pedro diz que devemos nos empenhar para sermos encontrados sem máculas e inculpáveis. Enquanto espero essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis, 2 Pedro 3, 13 e 14. Aqui a condição para a salvação, 1 Coríntios 15, versos 1 e 2. Se retiverdes o evangelho, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Não adianta simplesmente crer em vão. A gente tem que permanecer no evangelho, tem que reter tal como ele foi anunciado. Vida eterna aos que fazem o bem e ira aos desobedientes. Romanos 2, versos 5 a 8. A vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Nossa, de novo a palavra iniquidade, que no grego é anomia. Aqueles que vivem sem lei, como se a lei não existisse, como se a lei tivesse sido abolida, como se a lei não fosse importante. A esse resta apenas a ira de Deus e a indignação. É o que está escrito aqui, Romanos 2, versos 5 a 8. De novo a nota aqui da Bíblia de Estudo. É feita a menção também à palavra anomia, que significa violação da lei, transgressão da lei, provém de anomos, que significa sem lei, não sujeito à lei. Por implicação, um violador da lei divina, um transgressor, um iníquo, um ímpio. A vida eterna para os que têm perseverança em fazer o bem, em andar no caminho estreito, em andar no caminho reto, em seguir os ensinamentos de Jesus, em tomar a sua cruz, negar as suas vontades, seus desejos. Assim sendo, devemos nos esforçar para obedecer aos mandamentos de Deus e andar como Jesus andou, para que não sejamos riscados do livro da vida. Salmo 69, versos 27 e 28. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam escritos com os justos. Olha isso, sejam riscados do livro dos vivos. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Novamente, Êxodo 32, 33. E para finalizar, Apocalipse 3, 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Então, aquele que vencer, ele não vai ter o nome riscado do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, nós vamos ficando por aqui.
eu gostaria de agradecer a todos que assistiram até o final. É importante assistir até o final. Deixem o like para o vídeo ser encontrado com mais facilidade por outras pessoas na plataforma do YouTube. Fiquem na paz e na proteção do Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.